Olá, criativos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre as minhas percepções sobre se ainda é importante saber costurar e modelar, principalmente na área criativa, na área que eu gosto de falar, para pessoas que gostam de criar projetos. Então, será que ainda é importante saber costurar e modelar? Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Comentem aqui embaixo depois o que vocês acham sobre esse assunto, se é importante ou não. Se inscrevam no canal, que é muito importante no meu trabalho. Compartilhem com seus amigos esse vídeo se vocês gostarem. Me sigam lá nas redes sociais, que é muito importante também. Vou deixar aqui pra vocês. E agora, bora pro vídeo de hoje. Algumas semanas atrás eu ouvi que nós estamos sendo formados para ser gestores de projetos de moda e não costureiros e modelistas. E isso ficou muito na minha cabeça. Pra mim foi a parte que eu fiquei mais pensando durante a reunião inteira que eu tive com essas pessoas. E uma pessoa falou isso e eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, fiquei pensando demais e eu realmente comecei não entendendo, não aceitando que ela tava falando isso. E depois eu comecei a refletir sobre o porquê que ela tinha falado isso e eu ainda discordo dela, mas eu quero conversar com vocês algumas questões que eu fiquei pontuando na minha cabeça sobre se é importante ainda saber costurar e modelar, se o criador ou designer ou estilista ainda precisa ter essas noções para conseguir criar projetos. E eu acho que tudo isso é em torno do que estamos vivendo atualmente, a quantidade de pessoas que estão criando marcas de moda, a quantidade de pessoas que estão entrando no mercado de moda e principalmente na parte de criação. Aí já vai para um outro viés que é personalidades da mídia criando coleções para marcas de moda, mas isso eu deixo para outro vídeo. O que eu quero chegar no ponto será que ainda é importante saber costurar e modelar, sendo que tem tantos caminhos para que a gente não precise mais saber isso? Se você for criar uma coleção, trabalhar com uma empresa, praticamente todos os serviços, todas as etapas são terceirizadas. Então, uma pessoa que está criando uma coleção dentro de uma empresa, com certeza ela não vai modelar e nem costurar, vai ser outras pessoas que vão estar fazendo isso. Mas entra um ponto que eu quero chegar aqui, a noção que essa pessoa ou a pessoa que está criando uma coleção precisa ter, mesmo que não vá fazer a parte de costura e modelagem. Chega um ponto na minha cabeça que seria a parte de você tá desenhando, que é o que a maioria das pessoas fazem, é desenhar a coleção do papel. Chega um ponto dessa etapa que você vai criar as suas peças no papel. Mas na minha cabeça acontece isso. Como você vai criar uma coleção no papel se você não tem noção de costura e modelagem para saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo? Eu já falei pra vocês que eu sou um pouco contra só ser focado essa coleção no papel, essa criação da coleção ser só focada no papel. Eu acredito que vai muito além disso. Pra mim, investigar materiais, investigar modelagem, costura, pra mim faz todo sentido na hora de você estar criando uma coleção. Eu acho que as ideias vêm muito mais novas, cria novas referências pro teu trabalho. Já falei um vídeo aqui sobre referências autorais e referências de Pinterest e Instagram, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E a grande questão mesmo que você pegue essas referências de Pinterest e Instagram, me inspirei nisso, vou criar uma coleção a partir disso. Eu não tô falando de cópia, cópia é outro rolê. Eu tô falando de se inspirar em imagens já existentes, passar pro papel que você tá querendo na sua cabeça, o que tu tá criando. E não tô falando que a criação vai ser menos ou mais importante do que você fazer de outra forma. É o que as pessoas fazem. Só que mesmo que você crie a partir do papel e não vá fazer nada de modelagem, nada de costura, eu acredito que que as pessoas precisam ter noção de costura e modelagem para entender o que você está criando, para entender se vai dar certo ou não, depois que você passar para uma costureira, passar para uma modelista, para fazer a peça piloto da coleção. Então, aí já é o primeiro ponto que eu entro relacionado a se somos apenas gestores de projetos
Outro ponto que me veio na cabeça é esse boom da moda digital, de looks digitais, looks virtuais, que são looks que não são táteis, não existem no nosso tato, são apenas looks virtuais que você consegue enxergar isso através de uma câmera, através da tecnologia do celular, enfim, do computador, e de vídeos, fotografia e vídeos. Mas a grande questão também é que, apesar de ter esse boom e que grandes empresas estão começando a procurar isso, as pessoas já estão procurando cursos para aprender sobre como criar essas peças digitais, e eu acho isso fantástico. Inclusive, estou no caminho de aprender praticamente sozinho ali nos programas como mexe, como funciona. Eu já fiz alguns, acho super incrível, super legal de fazer também, é uma coisa super gostosa. Mas tem um outro ponto aí que eu quero chegar, que é o momento em que, mesmo que você estude sobre como lidar com o software, sobre como mexer nele, nada adianta você saber mexer no software se você não saber básico de costura e modelagem para você criar a roupa dentro desse programa. Eu mexi e, pra mim, a parte mais difícil nem foi aprender sobre o mecanismo do programa, dos softwares como o Clo 3D, Audacity 4.0. Pra mim, a parte mais importante, mais desafiadora, foi trazer a modelagem e a costura para dentro do programa. E nisso, pra mim, entra um ponto que você precisa sim saber entender o básico de costura e modelagem para conseguir criar as peças dentro desse programa e transformá-las em looks digitais, em coleções digitais, looks virtuais. É outra parte que pra mim ficou na minha cabeça, assim, mesmo com esse boom do mundo digital e que não vai ter aquela modelagem, aquela roupa, aquele tecido tátil ali, você precisa saber de costura e modelagem. Mesmo que a empresa te forneça a modelagem para você só colocar dentro do programa e transformar isso num look digital, você precisa ter noção das modelagens que você está recebendo e também da costura que você tem que fazer com essas modelagens. Então, esses dois pontos foram o que ficou me pegando assim. Eu acho que existem mais pontos, inclusive, se vocês têm essa mesma percepção que eu e tiverem mais pontos para colocar aqui, eu vou adorar saber, vou adorar conversar com vocês sobre isso. Mas esses dois pontos foram cruciais, assim, que eu sinto que são pontos que estão realmente mais aflorados hoje em dia, que é a questão de você terceirizar praticamente todas as etapas de coleção. E esse boom da moda digital que, querendo ou não, você não pega mais um papel e faz uma modelagem, ou usa um programa de modelagem, depois imprime no papel e depois passa pro tecido físico ali. E a outra questão que eu queria chegar também é relacionado à nossa criação e a criação dos nossos projetos e do que a gente quer criar e colocar pro mundo. Eu acredito muito em pesquisar materiais, investigar formas, investigar modelagem, no mesmo tempo que você está criando a coleção. E não depois que a coleção no desenho está pronta, no papel, vou passar para fazer as peças pilotos. Daí sim que eu vou pensar em tecido, daí sim que eu vou pensar em modelagem. Eu não gosto disso, não é o jeito que eu consigo criar. Acho incrível quem consegue, que não é o ponto de ficar criticando processos criativos diferentes. Eu tô dando a minha visão do processo criativo que eu gosto de usar e que funciona pra mim, porque eu sinto que cada vez que eu vou investigar uma modelagem, cada vez que eu vou colocar a mão na massa ali, fazer uma modelagem, fazer uma costura, costurar alguma coisa, vem uma ideia nova. Sinceramente, vem uma ideia nova que eu quero daí sim pensar como que eu posso fazer isso, e cada vez que eu penso em como fazer isso, eu penso que eu tenho que saber mais modelagem e costura para conseguir criar essa nova ideia que veio a partir dos meus conhecimentos de modelagem e costura. Então eu acho que é um ponto importante falar que no momento em que a gente tem o estudo e quer aprender costura e modelagem, a gente consegue criar coisas novas. E eu já fui o tipo de pessoa que eu já fui o tipo de pessoa que eu falava, não, eu não quero saber costurar e modelar, eu não gosto disso, vou pedir pra alguém fazer pra mim, vou apenas criar as coleções que eu quero criar os projetos, as roupas que eu quero criar e vou mandar tudo ser feito e depois a peça vai ficar pronta. E foda-se, não quero saber disso. Mas teve um ponto chave aí no momento desses estudos, sei lá, de 5, 6 anos de moda, que
transformou a ideia disso que eu tinha dentro da minha cabeça. Foi um momento em que eu precisava fazer uma coleção e eu não sabia absolutamente nada. Ninguém tava ali pra me ajudar, ninguém ia me ajudar e eu tinha que fazer aquilo do jeito que eu conseguia. No final eu me orgulho muito do que eu fiz, mas eu fiquei pensando que poderia ter saído totalmente diferente se eu tivesse mais conhecimento de costura e modelagem. E daí sim que eu comecei a realmente focar nisso, que eu tinha que aprender a costurar e modelar mais e novas coisas, saber realmente costurar o básico, modelar o básico para conseguir ter novas ideias. E nisso eu também aprendi, né, toda essa loucura de investigar materiais, investigar formas, investigar novos possíveis processos de modelagem e costura. E daí pra mim foi a grande diferença e cada vez, eu acho que eu tô indo na ideia contrária do que tá acontecendo. Eu acredito muito que cada vez mais a gente tem que saber mais sobre costura e modelagem, mesmo que a gente não vá realmente trabalhar com modelagem e costura lá mais pra frente. Mas a gente precisa cada vez mais ter noção pra gente criar coisas novas, coisas diferentes, coisas que as pessoas ainda não viram. Ou se já viram do nosso jeito, que com certeza o nosso jeito é diferente do outro. Mas a gente precisa ter essa noção de costura e modelagem pra conseguir criar essas novas ideias. Porque eu acredito que se a gente não tem esse nível básico de corte e costura, a gente vai só ficar pegando referências, ideias de outras pessoas e trazendo para nossa criação. Não tô falando de cópia, tô falando de pegar referências que já existem, trazer para nossa criação, mas não ir além, sabe? Essa é a questão. De você não conseguir ir além porque você não tem esse conhecimento de corte e costura. E esse é o ponto que eu queria chegar. Não tô criticando quem pega referências de outros, da internet, de referências de imagens que já existem. Não tô criticando isso. Tô falando que poderia ir muito além se as pessoas fossem lá, pegassem a modelagem. O que eu posso transformar com isso? O que eu posso costurar com isso? O que eu posso fazer de diferente? Então acho que esse é o ponto que eu queria trazer pra vocês. E desculpa quem discordar desse vídeo, mas eu acredito muito que ainda é extremamente importante corte e costura. Não tô criticando nenhum processo criativo, não tô aqui pra criticar o processo criativo de ninguém, só tô aqui pra mostrar o meu ponto de vista, o jeitinho que eu gosto de fazer, e quem sabe alguém possa se identificar com isso. Eu sempre falei que esse canal aqui não é pra ficar falando que processo criativo é melhor ou não é, porque não existe processo criativo, é de cada um vai criar o seu, cada um vai se sentir melhor fazendo o seu processo criativo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma sincera conversa sobre o sentimento que eu tive em relação a isso. E comentem aqui embaixo como é que vocês lidam com isso, o que vocês acham sobre esse assunto. Deixem seu like, que é extremamente importante pro canal. Se inscrevam também, me sigam lá nas redes sociais, tem bastante coisa. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.